Olá pessoal, eu sou o Doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para os amigos inscritos no canal, mostrando esses dois aparelhos aqui personalizados. Um refrigerador Brastemp envelopado, tá? Na cor amarelinha, meu pintinho amarelinho, e aqui um freezer vertical, envelopado também com desenho aí dos peixinhos. Pessoal, eu quero trazer uma dica muito importante aí, que o pessoal tem me perguntado bastante no canal, com relação ao transporte de refrigerador ou freezer. Muita gente tem me perguntado o seguinte: doutor, eu posso deitar os aparelhos? Eu posso deitar a minha geladeira no transporte? Ela pode ir deitada? Muita gente tem me perguntado, porque aqui funciona mais ou menos assim. O pessoal que faz frete aqui na cidade, eles dizem o seguinte: olha, pode deitar sim, sem problema nenhum, desde que antes de ligar, depois que chegar no local onde o aparelho foi transportado, deixar 2 horas de relógio desligada. Então aqui o pessoal fala muito disso, de deixar o aparelho desligado por 2 horas, e após as 2 horas você pode ligar sem problema nenhum. Então eu estou aqui para falar um pouco sobre isso daí, pessoal. Então vamos lá. Aqui eu tenho o freezer, tá? Mas serve também para refrigerador. Esse aparelho aqui eu vou fazer serviço nele. Eu ainda não sei o que é, tá? Mas eu já posso ver aqui que o subcondensador dele foi isolado por conta de vazamento interno, acredito que seja, e não foi compensado. O condensador aqui é pequeno, olha. O que é que isso acontece no aparelho? Já começa a dar alta pressão, porque o trocador de calor não tem tubo suficiente para trocar calor do fluido. Então já começa a dar alta temperatura no filtro. O filtro que colocaram aqui não é um filtro com sílica, é um filtro tela. Tá vendo aqui? E então eu estarei fazendo a verificação e fazendo um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Eu não oriento em hipótese nenhuma tá deitando nem refrigerador nem freezer. Aí você diz: mas por que, doutor? Porque veja só, pessoal, eu tenho aqui um compressor que está cheio de óleo. A função desse óleo é lubrificar o sistema do compressor, as partes mecânicas do compressor, tá? Então em tudo que eu deito o refrigerador ou o freezer, esse óleo, por exemplo, eu deitei para a direita. Na direita aqui eu tenho uma linha de descarga. Esse óleo começa a descer pela descarga, inundando o condensador. Se eu deito o aparelho para a esquerda, o óleo começa a descer pela linha de sucção. Só que tem um porém. Depois que eu levantar o aparelho, a linha de sucção vai succionar todo o óleo, mas a linha de descarga não. Vai empurrar todo esse óleo até chegar no filtro. Aí você diz: mas e aí, doutor, depois que o aparelho tiver em pé, o óleo não vai descer? Totalmente não. Os tubos do condensador vai ficar molhado de óleo, tá? Vai ficar totalmente molhado de óleo. Então o que é que vai acontecer? O fluido refrigerante, quando funcionar o compressor, que o fluido começar a adentrar o condensador, ele vai condensar, ele vai passar do estado de vapor para o estado líquido, empurrando mais ainda esse óleo, que ficará retido aqui no filtro, ou gerará obstrução no dispositivo de expansão, por ser denso. Então o óleo não conseguirá adentrar totalmente o tubo capilar, obstruindo o mesmo, fazendo com que o aparelho deixe de funcionar. Então eu não oriento em hipótese alguma tá deitando nem refrigerador nem freezer. Aí você diz: mas e aí, doutor, mas se eu deitar, você falou que a linha de sucção consegue succionar todo o óleo. Se eu deitar para o lado esquerdo, você pode fazer, tá? Pode fazer, porque você sabe que depois que você levantar o equipamento, o compressor vai succionar. Mas mesmo assim, eu não oriento. Aí você diz: mas por quê? Porque nem todo mundo conhece de mecânica de refrigeração.
Nem todo mundo vai saber o que é sucção ou o que é descarga. Existem compressores que a linha de sucção vem do lado esquerdo, do lado direito também, do mesmo lado da linha de descarga. Aí você diz, então eu posso deitar tranquilamente. Pessoal, em nenhuma situação eu oriento estar transportando o aparelho deitado. Principalmente se o condensador for deitado para baixo. A probabilidade de gerar amassos ou trinca na tubulação é muito grande. Nunca deitar o aparelho totalmente na horizontal, porque vocês podem estar sujeitos a isso. Eu não oriento em hipótese alguma tá deitando nem geladeira, nem freezer vertical. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Doutor Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, pode ficar admirando aí o pintinho amarelinho da geladeira aí. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.